Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos lá para a recuperação. Lembrando que a recuperação ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre a matéria, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria e sobre o ar. Vamos lá, pessoal, começando com matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso. É um termo geral para substância na qual todos os objetos físicos consistem. Então, a definição de matéria é dada por uma frase simples e abrangente também. Trata-se de tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta peso. Por exemplo, a árvore, vírus, a bactéria, o ser humano, o ar, a água, entre outros, ok? Poderíamos citar milhares de exemplos, né? Já que a matéria ela é bem abrangente. Estados físicos da matéria. Então, vamos estudar essa tabelinha aqui, ok? Então, a matéria ela é formada pela reunião de partículas, moléculas. E os estados físicos da matéria, ela é representada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Aqui está nessa representação. Nessa representação, nós estamos falando da água, tá? Então, no estado sólido, ele é representado pelo gelo. O sólido tem forma e volume fixo ou constante, e suas moléculas, elas são bem juntinhas e bem organizadas. No estado líquido, ela apresenta, né, um volume fixo e de forma variável. As suas moléculas também, elas estão juntas, mas elas estão de forma desorganizadas. Por que ela de forma variável? Porque o líquido, ela vai moldar de acordo com o recipiente que ela se encontra, mas o volume, ela continua o mesmo. O estado gasoso. O estado gasoso, ele apresenta forma e volume do recipiente que os contém. Por exemplo, se eu estou fazendo lá o arroz, né? O arroz contém água, eu coloquei a água, começou a ferver, eu coloquei a tampa. O vapor que ela é transformada, né? A água transforma em vapor, esse vapor ele fica concentrado dentro da panela. Quando eu abro a panela, esse vapor ele vai se expandir pelo ambiente. Então, por isso que as moléculas do estado gasoso, essas moléculas, elas são bem espalhadas, desorganizadas, ok? Então, como ocorrem os estados físicos da matéria? Vamos lá. Do sólido para o líquido é chamado de fusão. Do estado líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Do estado gasoso para o líquido é chamado de liquefação ou condensação. Não está colocado aí, mas é condensação. Também pode ser chamado. E do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, esses nomes que a professora falou é o processo que ocorre de cada transformação. Agora, do estado sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Porque nesse momento que está ocorrendo, que é um fator assim principal, né, é o aumento de temperatura. Agora, quando eu falo do estado gasoso para o sólido, ele também é chamado de sublimação. Só que a temperatura é inverso. A temperatura ela diminui. Um fator importante é lembrar que as transformações do estado físico, só é possível acontecer com mudanças de temperatura. A professora queria fazer uma observação que para o estado físico
da matéria ocorrer a vaporização, a água nesse momento, né, como foi citado como exemplo, ela tem que entrar no estado de ebulição. A hora que a água começa a ferver e criar aquelas bolinhas, né, dentro da água, aonde o processo de secagem, ela é bem mais rápida, por isso que ocorre essa vaporização. Ok? Tudo bem? Então, o estado físico aqui da matéria já está explicadinho aqui para vocês. Agora vamos falar sobre átomos. Então, o que é átomo? Átomo é a unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Qual é a origem da palavra átomo? O A é igual a não e tomos é igual divisível. Então, o átomo, ele é indivisível. Então, vamos ver aqui como ele é formado. Então, aqui a sua formação, né? Aqui, desculpa aí, gente. Aqui, no meio do átomo, né? Eu tenho o núcleo. E o núcleo é formado por nêutrons e prótons. Ao seu redor, né? Eu tenho que circundam o núcleo, é formado por camadas de elétrons, ok? Desenvolvimento das teorias modernas. Durante a maior parte do século XIX, foi o modelo atômico de Dalton, cientista inglês, que propôs a teoria atômica, que foi muito além dos pensamentos antigos, quero dizer, né? Essa teoria dizia que todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas indivisíveis. Então, o Dalton, ele postulou, né, que não poderia ser criado ou destruído, e elementos são formados por um mesmo tipo de átomo. Então, ele acreditava também que o átomo era uma unidade maciça e indivisível. No final do século XIX, experimentos realizados sugeriram que talvez o átomo não fosse a partículas mais elementar, ou seja, ela era divisível, não maciço e formado por partículas ainda menores. Em 1897, experimentos pelo físico Joseph John Thomson, ele propôs um novo modelo atômico. Então, o que ele falava, né? Que o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva recheada de elétrons de carga negativa. Este modelo, ele deu o nome de pudim de passas. Então, a professora até colocou aí a figurinha aqui, de um bolinho, né? Mas ele falava que é como se fosse um pudim, e dentro desse e as uvas passas que estavam dentro desse pudim eram as cargas negativas, e o pudim em si era composto de cargas positivas. Então, vamos lá para um outro pesquisador. A existência de um núcleo e elétrons. Aqui eu estou falando com o modelo atômico de Rutherford. Em 1911, comprovou a existência de um núcleo que concentra a massa considerável do átomo, contendo a carga positiva, que são os prótons. Propôs o modelo planetário do átomo. Ele acreditava-se que, na realidade, que o átomo era parecido com o sistema solar, né? Onde o Sol se estabelece, seria o núcleo do átomo. E os planetas seriam os elétrons. A teoria eletrostática, ele diz que os elétrons possuem carga negativa na sua órbita em torno do núcleo, atraídos por uma carga elétrica
positiva. Então, aqui, pessoal, aqui tem um modelo da estrutura de um átomo que ele é aceito atualmente, né? De acordo com a estrutura de Bohr, diferentemente de Rutherford, que ele falava que a estrutura é de forma circular, e sim, ela é de forma elíptica. Então, no centro dele, no centro do átomo, né, aqui, que é o núcleo, ele é formado por nêutrons sem carga e por prótons de carga positiva. E ao seu redor, que são as camadas, né? E essas camadas, elas são formadas por elétrons de carga negativa. O átomo é constituído, né, por prótons, nêutrons e elétron. E a estrutura dele é o núcleo e a eletrosfera. Então, veja aqui nessa tabelinha. O átomo, eu tenho o núcleo é formado por prótons de natureza de carga elétrica positiva e o seu valor é +1 e a massa é 1. Já os nêutrons, que estão presentes também no núcleo, ele não possui carga elétrica, né, na sua natureza. Então, o valor é 0, mas a sua massa é 1. Na eletrosfera, eu tenho os elétrons. Na sua natureza, a carga elétrica é negativa, o valor é -1 e a massa é 1 por 1840. Portanto, o núcleo do átomo contém os prótons e os nêutrons. Novamente, a professora reafirmando, né? Para que vocês marquem isso direitinho, né? Unidos por uma força muito forte. Concentra a máxima considerável do átomo, possui carga positiva devida aos prótons, os nêutrons não têm carga. Tá vendo que a professora sempre está repetindo para você assimilar isso. Para quebrar o núcleo, né, só é possível por meio de reações nucleares com liberação de energia violenta muito forte, como uma bomba nuclear. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elétrons, né? Onde se localizam os elétrons? Os elétrons se localizam na região em torno do núcleo. Essa região é chamada de eletrosfera, no qual os elétrons são mantidos em órbitas por atrações elétricas. Cada átomo pode possuir até 7 órbitas. Então, a professora vai mostrar aqui para vocês. Só um minutinho aqui, ó. Deixa eu pegar meu pincel. Então, aqui, ó. Eu tenho o núcleo e aqui eu tenho 7 camadas. Essas camadas, né, elas estão de nível de energia, né, essas camadas da eletrosfera. Então, cada camada, ela tem uma letrinha. Então, a letrinha, a primeira camada começa com K, depois o L, M, N, O, P e Q. E cada camada dessas, né, eles são representadas aqui, ó, por número máximo de elétrons. Então, na camada K, eu posso ter no máximo 2 elétrons. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho 1 elétron. Então, nessa camada, ele seria representado apenas por 1 elétron. Então, eu tenho aqui, na camada L, eu no máximo 8, no M, no máximo 18, no N, no máximo 32, no 8, no máximo 32, P, no máximo 18 e no Q, no máximo 2, ok? Então, vamos aqui, alunos. Na outra imagem que eu passei, eu passei para vocês a forma elíptica, né? Onde tem o núcleo, e em volta do núcleo contém as camadas onde estão presentes os elétrons. Lembra que na camada K eu teria no máximo
2 elétrons. Então, aqui, por exemplo, o hidrogênio, que nem a professora falou, ele tem o número de elétrons 1. Então, na camada K, vai apenas um elétron. Por exemplo, o potássio, que é representado pela letra K, ele contém 19 elétrons. E como eles são distribuídos, esses 19 elétrons, nessas camadas? Então, na camada K é igual a 8, no L é igual a 8, no M igual a 8 e no N igual a 1. Desculpa, gente, no K é igual a 2, ok? Agora o berílio. No berílio, ele tem o número de elétrons igual a 4. Então, na camada K, ele tem 2 e no L, ele tem 2 também. Lembra-se que no máximo de elétrons da camada L pode ser 8. Agora, eu tenho o zircônio. O zircônio, o número de elétrons é igual a 40. Então, como ele está sendo distribuído? O K, 2, L, 8, o M, 18, o N, 10 e o O, 2. Lembrando também que a camada N também ele pode ter no máximo 18. E aqui foi colocado 10, ok? Entenderam? Vamos ver agora um pouquinho da tabela periódica. A tabela periódica, ela contém os elementos químicos, e esses elementos químicos, eles estão separados, né? Eles são classificados em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro lá em cima que está em verde com a sigla H. E o último é o que está lá no azul, que são os gases nobres, que é o último ali embaixo do seu lado direito. Nessa tabela, ela existe esses quadradinhos, e nesse quadradinho, aonde você vai encontrar o símbolo do elemento químico, logo acima você tem o número atômico, ou do lado ou embaixo, você tem a massa atômica. Então, essa tabela, ela foi criada, né, em 1869 pelo russo Dmitri. E logo depois, né, Miller, ele foi aperfeiçoando, colocando os novos elementos químicos e que nós temos até hoje essa tabela que ela é utilizada, ok? Então, pessoal, aquele quadradinho lá que estava na tabela periódica, vamos dar uma estudadinha aqui nesse quadradinho. Então, na parte de baixo aqui, o número de massa que está logo abaixo, então lá, simbolizado pela letra A, é o número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons contido no núcleo de um átomo. Já ali em cima é o número atômico, simbolizado pela letra Z, ó, no desenho lá embaixo, que é o número atômico, o Z. Corresponde à quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo de determinado elemento químico. Então, eu tenho aqui o elemento químico, o símbolo, né, do hélio. Aí, logo acima, eu tenho 2, que é o número atômico, e embaixo eu tenho a massa atômica. A massa atômica é representada pela letra A, o símbolo pela letra X, e o Z pelo número atômico. Quer dizer, o número atômico é simbolizado pela letra Z, ok? Lembre bem isso, fixe bem isso. Então, aqui, pessoal, vamos lá. O número atômico, né, com o símbolo Z. O número de prótons no núcleo. Então, o número atômico é o número de prótons que está presente no núcleo. Então, lá no núcleo, eu não tenho prótons e nêutrons. Então, quando eu falo número atômico, é o número de prótons existentes dentro do núcleo. Então, Z é igual a prótons. Ali é o símbolo positivo, por quê? Porque ele tem carga positiva. Uma observação, se o átomo for neutro, nesse caso, né?
não possui íons, então Z, que é o número atômico, é igual a prótons, que é igual aos elétrons. Agora, o número de massa. O número de massa é representado pela letra A. O número de prótons e nêutrons do núcleo somados. Então, o número de massa, ele é representado pelo prótons mais o número de nêutrons. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, aumentando aqui, então eu tenho aqui assim, ó, número atômico e número de massa. Então, eu tenho os X, que é o elemento, por exemplo, se fosse lá o hidrogênio, ou tenho o A, número de massa, e o Z, número atômico. Então, ficaria assim, ó, uma equaçãozinha, né? Vamos dizer assim, A é igual a Z, então, que é o número de massa é igual ao número de prótons, mais nêutrons, que é igual a prótons mais nêutrons. Então, novamente, A igual, quer dizer, número de massa é igual ao número atômico mais nêutron, que é igual a prótons e mais nêutrons. Gente, guarda isso aqui bonitinho, porque tem um exercício, ok? Então, pessoal, termino essa primeira parte. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem no particular da professora. A professora tira qualquer dúvida, explica também qualquer dúvida que você tenha na explicação, ok? E vamos partir agora para os exercícios.